Olá, velejantes! Hoje a gente vai conversar sobre o livro enviado pela tag Curadoria no mês de fevereiro, que foi o Sula, de Toni Morrison. Toni Morrison foi uma escritora estadunidense, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura, e por ter sido uma mulher negra, a Toni Morrison abordava muito nos seus livros temas como gênero e raça, pelo menos pelo que eu pesquisei, pois Sula foi o meu primeiro contato de verdade com essa autora, nunca tinha lido nada dela. Bom, a Sula é uma das personagens principais, e eu digo uma porque a gente vai conhecer muitas outras personagens aqui, principalmente mulheres fortes, né? E entre essas mulheres que a gente vai conhecer, além da Sula, está a Nell, que é a melhor amiga da Sula. Essa representação é das duas, né? Eu creio que essa aqui seja a Sula e essa aqui seja a Nell. E elas vivem em Medallion, que é uma pequena cidade no estado de Ohio. E a história inicia-se ali pelo ano 1919, início dos anos 20, quando a segregação racial nos Estados Unidos era muito forte. Bom, nós vamos conhecer o local em que elas viveram, um local chamado pelos moradores de Fundão. O Fundão fica no topo de uma colina. E nós vamos conhecer as mães da Nell e da Sula e também a avó de Sula. Todas mulheres que nos mostram as dificuldades de uma mulher negra no início do século XX, criando seus filhos sozinha. Afinal, quase todos os homens dessa narrativa aqui abandonaram as mulheres com os filhos, e todas elas precisam fazer alguns sacrifícios, algumas mais e outras um pouco menos. A gente vai acompanhar a narrativa até os anos 60, vamos ter alguns saltos de tempo, e na segunda parte da história, Sula e Nell já são adultas. A Sula ela leva uma vida diferente, enquanto a Nell tá casada, é considerada assim, uma mulher séria e respeitável pelos cidadãos ali que vivem no Fundão. A Sula, ela virou uma pária na sociedade. Ela é uma mulher livre, ela vive como ela quer, sem se importar com os outros. Ela tem casos com muitos homens, então isso não é bem visto pela sociedade, principalmente da época, né? Devo dizer, uma sociedade bem hipócrita ali, onde elas estão envolvidas, porque as pessoas passam a julgá-la e colocar a culpa nela de tudo que é de ruim que acontece no Fundão. A Sula também não é uma santa, propriamente dita. Ela tem atitudes durante toda a narrativa que às vezes nos chocam, às vezes nos deixam confusos. Eu acho que a Sula ela não tem muita empatia com as outras pessoas, ela pensa mais nela mesmo, né? Ela é um pouquinho egoísta, ela não se importa muito com os outros. Então, nessa narrativa, nós não temos personagens totalmente bonzinhos, como os seres humanos normais que eles representam. Eu comentei que o povo ali era meio hipócrita, bastante hipócrita, na verdade, e eu creio que isso foi um artifício da autora para nos mostrar como era difícil ser uma mulher nessa época, entre os anos 20 e os anos 60, né? Afinal, temos ainda no mundo, né? Mas no período que compreende a história, até os anos 60, o machismo era muito maior. E a gente vê isso muito nas personagens mulheres também, aquelas que se acham melhores que a Sula, que acham que são certas e que a Sula é errada. Então nós não vemos só os homens reproduzindo comentários machistas, nós vemos as mulheres também. E é engraçado porque todo mundo ali resolve se unir contra a Sula para odiá-la. E de certa forma, a vida deles dá uma melhorada entre as relações porque eles têm um inimigo em comum. E apesar de não fazerem nada diretamente para Sula, eles botam a culpa de tudo de ruim que acontece nela. É como se ela virasse uma bruxa que seduz todos os pobres homens da vizinhança, que coitadinhos, né, são inocentes. Como a Sula é a personagem que representa a liberdade, eu creio que ela tenha o maior destaque, inclusive o nome do livro é o nome dela, né?
Mas a gente não fica só na vida da Sula e dessas mulheres que estão no entorno da Sula, né? A Nell, as mães delas, enfim. A gente vê muitas histórias sobre a vida de outros personagens, inclusive de personagens homens também. Só que, como é um livro curto e tem muitos personagens envolvidos, falta detalhamento. É um livro subjetivo. Como se a autora quisesse que o leitor pensasse um pouco também. Ela não quer entregar assim a história de bandeja. A gente precisa ler, interpretar e refletir. Então, às vezes, os fatos que a Toni Morrison nos fornece parecem meio jogados e o livro acaba parecendo um pouco confuso por causa disso. E o livro também não é fluido. Não é uma leitura fácil, tá? Eu até gostei da escrita da Toni Morrison. Eu achei a escrita dela bem erudita e poética. É legal isso. Só que às vezes, em alguns momentos, eu gostaria que ela desenvolvesse mais a história e deixasse um pouco essas partes filosóficas de lado, sabe? Mas eu entendo que a autora queria colocar a gente para refletir mesmo. Talvez, se o livro fosse um pouco mais comprido, porque eu achei ele curto, ele tem 190 páginas, eu iria gostar um pouco mais. Porque como ele é curto, e como eu comentei já, ele fala de muitos personagens que vivem ali no fundão, que, né, são importantes para a comunidade de alguma forma, eu não consegui me apegar a nenhum personagem, nem a Sula. E eu queria ter visto mais da vida dela. Eu queria saber mais sobre coisas que ela fez ou deixou de fazer. O livro tem muitos fatos impactantes que acontecem na vida das personagens, muitas cenas bem construídas, mas eu achei que algumas dessas cenas, alguns desses fatos poderiam ser melhor aproveitados. Um exemplo, para quem leu, é aquela parte onde a Sula e a Nell estão no rio e acontece uma coisa ali que quem leu vai sacar o que eu tô falando. Isso que acontece na vida delas, eu achei que teria uma importância maior depois. Eu achei que isso iria incomodá-las mais de alguma forma. E o desfecho para isso acontece mais no final do livro, mais tipo na mente de uma delas. E eu não sei se eu fiquei satisfeita com esse desfecho. Eu terminei de ler esse livro esperando um pouco mais, porque eu sei da importância da Toni Morrison para a literatura mundial, e só que eu queria que alguém tivesse me falado sobre a escrita dela antes. Eu queria ter pesquisado, sei lá, porque eu fui esperando outra coisa. E eu vi que a escrita dela, não sei se é só no Sula, se é nos outros, né, mas eu achei muito subjetivo. E eu ainda quero ler O Olho Mais Azul, que é, acho que o livro mais conhecido dela aqui no Brasil. Inclusive, ele também já foi enviado pela Tag. Na ocasião, eu ainda não assinava o clube, mas eu quero ler ele. Então, eu vou mais preparada, né? Porque vai que ele também tenha esse estilo. Aliás, se alguém já leu O Olho Mais Azul, me conta aqui nos comentários o que eu posso esperar dele pra eu ir um pouco mais preparada, porque eu quero muito conhecer ainda, né? Não vou desistir aqui. Não é que eu não gostei, eu gostei do livro, mas eu queria ter gostado mais, sabe? Se alguém quiser assinar a Tag, eu tô deixando o meu código aqui na tela, também vou deixar na descrição, nos comentários. Com esse código você ganha 30% de desconto no valor da primeira caixinha quando assina o plano anual. Tanto faz se você escolher a Tag Curadoria, que é a que eu assino, ou a Inéditos, tá? E se alguém leu também o Sula, me conta também nos comentários o que achou, se você concorda comigo, se eu preciso fazer uma releitura daqui a pouco, já preparada, né? Se eu deixei passar alguma coisa aí. Podem me falar o que vocês acham. E eu agradeço quem assistiu até aqui. Até semana que vem e tchau!